Bom dia, meu nome é Lucas Veiga e meu tema é levando a palavra de cura e refrigério para os perdidos e para os irmãos. Gostaria que vocês acompanhassem comigo em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 17. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Por que nem frio nem quente? O que o apóstolo João estava querendo dizer para a igreja de Laodiceia? Quando ele escreveu essa carta, ele estava dirigindo a igreja de Laodiceia. E ele estava apresentando um caráter morno. Por que um caráter morno? Como isso aplica para nós? Ao norte de Laodiceia existia uma cidade. Essa cidade se chamava de Filadélfia. Ela era localizada entre divisões de placas tectônicas. E consequentemente, haviam vulcões nessas áreas. E se haviam vulcões nessas áreas, ocorriam erupções. E a cidade de Filadélfia acabava se tornando a cidade com o nome Cidade de Cinzas. Mas ela havia uma grande vantagem. Era rica em águas térmicas. E as águas térmicas, ela tinha vantagem na medicina, para esterilização. Ou seja, para limpar micro-organismos que há em nós, nos limpa, ou limpa objetos. Hoje nós usamos muito para limpar bisturis antes de fazer uma operação. Os médicos usam muito. Mas a água quente, o que ela faz conosco? Nos traz cura. E assim como a Filadélfia tinha esse recurso, eles usavam para comércio. E eles levavam para as outras cidades que necessitavam desse recurso. Levavam esse bem que a cidade tinha. E assim nós devemos fazer também. Devemos levar cura para os que precisam. Como está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 17. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, sinais o acompanharão. Quando ele diz sinais, significa cura e milagres. É isso que precisamos levar. Diga comigo, águas quentes é levar cura. E eu preciso levar cura. Localizado a oeste da Ásia Menor, havia uma outra cidade. Seu nome era Éfeso. E Éfeso tinha uma nascente. Era localizada perto de uma nascente. A nascente do rio Cáitis. E nos tempos de calor, os romanos saíam de suas cidades para se refrigerar nessas águas. Assim é a palavra de Deus em nossas vidas. Eles iriam refrigerar os corpos dele nas águas, para descansar do calor. E assim acontece em nossas vidas. No tempo de calor aqui em Belo Horizonte, o que nós fazemos? Nós vamos para debaixo do chuveiro, tomar um banho de água fria. Nós vamos para dentro de uma piscina, mergulhar. Aleluia. Por favor, irmãos, não vamos saciar nossos corpos na água da Lagoa da Pampulha, por favor. Mas assim como as águas frias nos saciam, nos refrigeram, a palavra do Senhor é assim em nossas vidas. Como o salmista falou no capítulo 19, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita, é santa, traz refrigério à minha alma e é sabedoria para aqueles que o seguem. Assim é a palavra do Senhor. E quando os romanos saíam de Éfeso para voltar para suas cidades, eles levavam um pouco dessa água de volta para suas casas. Para quê? Para que durante o percurso eles estarem saciando, tomando da água. E é assim que nós devemos fazer. As águas frias levam refrigério para as almas. E devemos dar e levar refrigério para os que precisam.
como o salmista mais uma vez afirmou no capítulo 23, versículo 2 a 3, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Por que refrigerei a minha alma? Porque o Senhor é meu pastor e Ele me levou para as águas tranquilas. E é engraçado que essas águas tranquilas, nós fluímos dela e precisamos levá-la. Repita comigo, águas frias. Eu preciso levar para aqueles que precisam. Refrigerar as almas daqueles que precisam. Mas a cidade de Laodiceia, por que o caráter morno? Laodiceia é localizada entre montanhas, na altura de 2.440 a 2.750 metros. É uma cidade muito próspera, tinha um forte comércio, como a lã tingida. A lã tingida em preto era um recurso muito perfeito para a Laodiceia, que era transportado não somente dentro do Império Romano, mas também era comercializado fora do Império Romano. Isso trazia uma grande prosperidade para a cidade. Mas não só a lã tingida que trazia os bons recursos para a cidade, mas também traz o tratamento oftalmológico com o uso do pó frígio. Eles aplicavam quando aconteciam males nos olhos. E eram soberbos por causa disso. Para você ter noção, tanto que a cidade era próspera, que em 20 depois de Cristo, aconteceu um grande terremoto na área da cidade. E quando aconteceu esse terremoto, acabou com toda a estrutura dela. E o que aconteceu quando acabou a estrutura dela? Roma mandou o investimento para que ela fosse reedificada, mas Laodiceia não quis aceitar, porque era tão próspera, que eles mesmos queriam reedificar a sua cidade. Mas eles eram soberbos por causa disso. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 26, afirma, não procurai vangloriar, não para causar ira aos nossos irmãos, não para causar invejas uns aos outros. Mas, apesar de ser uma cidade próspera, ter grandes recursos, ele tinha um defeito. Era escasso em águas. Escassa em águas, por ser localizada, ser edificada entre montanhas, não tinha nem águas frias e nem águas quentes. E pelos seus recursos, o que eles faziam? Eles transportavam as águas das cidades mais próximas. E quais eram as cidades? Éfeso e Filadélfia. As cidades transportavam a Filadélfia levando água quente para eles estarem fazendo os seus exames oftalmológicos, e as águas frias de Éfeso, para estar saciando no dia a dia. Mas, tinha outro problema. Pela distância entre a planície rasa e as altitudes elevadas, o tempo aumentava, a distância aumentava. E as águas que eram frias, se tornavam mornas. As águas que vinham quentes, se tornavam mornas, não tinha valor nenhum, as águas quentes que era para levar cura, agora não serve para nada, as águas frias, que era para refrigério, não valiam para nada, não tinha valor, como não havia valor nenhum, eram expelidas pela boca. Será que nós estamos como os nossos irmãos laodicenses? Devemos levar cura para os perdidos. Devemos fluir águas quentes que curam, águas frias que refrigeram. Cumprir com o que Jesus ordenou em Marcos e levar a palavra que refrigere, como o salmista nos afirmou. Amém, irmãos? Isso é a palavra que eu queria deixar para vocês, que serve como edificação na vida de vocês. E que saibamos que tipo de água flui em nosso interior. Amém? Dubai.